Essa é a trilha que leva ao lugar onde morreu Lampião. Bora, não tenha E medo. deixaram os corpos aqui, caguetados, dedo duro. Essa parte interna é o que eles comiam. E Danizinha passou mal de novo. De agora em diante, Alto Sertão, Caatinga e a verdadeira Rota do Cangaço. Vamos lá ver? Fala, meu povo, sejam bem-vindos a mais um vídeo. E depois de curtirmos as belezas do Rio São Francisco e conhecemos um pouco da cidade de Piranhas, em Alagoas, de onde partiu a Volante, que matou Lampião, dando fim à era do Rei do Cangaço. E a forma com que isso aconteceu até hoje traz muitas polêmicas. Alguns dizem que foi uma operação de caçada aos bandidos, outros dizem que foi uma emboscada, traição, enfim, existe muita polêmica com a forma com que isso aconteceu. O local onde ocorreu fica a 35 quilômetros de Piranhas. E nós vamos para lá, para ver tudo isso de perto. E com um vislumbre aqui da represa de Xingó, nós nos encaminhamos para Canindé do São Francisco, Poço Redondo, Grota de Angico, o lugar de onde Lampião saiu da vida para entrar para a história. E paramos para ver se íamos acampar ou íamos seguir, porque como disseram para a gente, é entrar pelo meio da Caatinga e é um labirinto. Então a gente estava com essa preocupação. Encaramos ou não encaramos? Parei para perguntar. E olha que eu me deparo com um colega motociclista. Acredito que seja dono ou alguma coisa aqui do restaurante Sabor do Sertão, que era o nosso ponto de referência. E ele disse assim: sei onde vocês querem ir, conheço bem aí a noite e vou levar vocês. Então já não tem mais perigo de errar. Quando a gente quer muito alguma coisa, tudo prospera a favor. Pelo menos essa é a impressão que a gente tem. Vamos rodar. O nome do senhor? Cleverton. Cleverton. São Paulino. Sim, sim. Sergipano. Isso. Motociclista. Gosto muito. Tem coisa melhor nesse mundo? Não, não, não. Tá para nascer. É que nem um labirinto do sertão, é isso? Isso. A gente considera aqui como um queijo, né? Aham. O queijo de coalho, ele é todo perfradinho, todo furado. Então, mesmo o Mona fazendo o trabalho deles, com placas, com notificações, só que ao tempo vou arrancando as placas, vou até lá com vocês, porque eu não iria conseguir dormir. Chegaram, não chegaram? Estão perdidos? Aonde foram parar? A placa aí, ó. Monumento Nacional Grota de Angico. É o Mona. E ainda bem que a gente encontrou aí o amigo, porque todos disseram para mim que durante o dia já é complicado, à noite entrar pelo meio aí da Caatinga é certeza que a gente ia ficar perdido. Mas como a estrada é sempre muito generosa, vamos lá acompanhando aí o nosso guia que surgiu aí para nos levar com segurança até o lugar onde precisamos chegar. A água chega por gravidade até a barragem. Certo. E da barragem ela chega até as casas de bomba. Só que, porém, para a irrigação, ela é bombeada. Certo? Então, assim, ela vem a custo zero de lá da barragem, do paredão da hidrelétrica até a barragem central. Chega por gravidade. E é distribuída para as casas de bomba por gravidade. Porém, para o uso da irrigação, ela é bombeada. Tem diversas casas, são 10 casas de bomba ao longo do período. É impressionante o que o Rio São Francisco fez na vida aqui do sertanejo. O que antes era
tudo seco, a transposição do Rio São Francisco. A gente vai mostrar isso aí, viu? A gente vai mostrar um pouco mais. Teve cidades que foram alagadas, muita coisa aconteceu para poder trazer água aqui para o sertão. Aqui, lote irrigado, área de preservação. Agora é valendo. Vamos entrar para dentro da Caatinga, área de preservação, caminho por onde os cangaceiros andavam no passado. Tomara que ele não se estranhe com a luz. Olha, Mimi. A Mimi. A Mimi. E realmente, se não fosse o amigo, a gente não tinha conseguido chegar, porque é bastante complicado aqui esse chamado labirinto. Mas chegamos aqui no Projeto Mona. E estamos hoje aqui na sede administrativa do Mona, Monumento Natural Grota do Angico. É um órgão governamental que fomos autorizados aqui, só vem pesquisadores, pessoal autorizado é que fica nessa área. Então a gente está totalmente fora aí do circuito turístico. Muito legal. E as instalações são bem interessantes. Tudo aqui, ó, é totalmente preservado. E a coisa mais interessante que temos é que aqui a gente está a alguns metros onde morreu o cangaceiro Lampião. Pouquíssimas pessoas podem dizer que passaram a noite aqui. E hoje a gente está pretendendo passar a noite ali em cima, ó, aonde tem um observatório, um mirante suspenso, né? E a gente vai ver o dia amanhecer sobre a Caatinga. Essa casa, ela está dessa forma, né? Ela é preservada assim e ela é original dessas terras que são a mais antiga fazenda aqui da região, né? Então aqui é original da época. É a forma com que na época era feito. A madeira, as portas. Vamos dar uma olhada lá dentro. A roupa dos cangaceiros, né? Mas era nesse tipo de casa assim, ó, da forma que vocês estão vendo agora, ó, iluminado muitas vezes aí por uma lamparina, que as pessoas viviam. E uma curiosidade é que as mulheres cangaceiras eram consideradas muito bem vestidas os padrões das mulheres da época. A dona de casa do sertão não tinha aí o tanto ornamento na roupa, então era uma honra para a mulher se vestir como uma guerreira, né? E com uma roupa toda incrementada, coisa que não era comum aí na época. São roupas realmente das pessoas que aqui viviam, né? Das pessoas que moravam aqui nessa casa. Aqui, ó, uma máquina de costura antiga, a cama, provavelmente isso daqui é um colchão de palha, parece ser um mato bem macinho. Pessoas da família que nessa casa viviam, né? Seus utensílios, o chapéu de coco, chicote, sela. Essa imagem aqui representa o porquê que o vaqueiro utilizava aí o gibão, né? Essa roupa de couro para proteger aí, ó, deste tipo de vegetação, que é o que a gente vai mostrar muito. A gente está bem no meio desse tipo de vegetação, que é a caatinga. E isso é espinho, isso são galhos secos que podem machucar. Então, para andar a cavalo no meio, você tem que saber o que está fazendo, que seria muito fácil para uma pessoa que não tem conhecimento dessa área enfiar um galho desse no olho ou sair
todo espetado de espinho. Então tinha que conhecer muito bem. E nisso os cangaceiros eram espertos, né? Eles conheciam muito bem o terreno, sabiam muito bem como andar, como se esconder, onde encontrar água. Os caras eram bravos. Aqui, ó, mais um pouco da casa, jarros, utensílios aqui da época, pequenas esculturas. Olha, é feito em barro. Essa daqui é apenas uma das casinhas que restaram, né? Ali na foto a gente tem aí como era a fazenda, né, na época. E olha que interessante, onde a gente vai dormir, o mirante, olha lá, ó, ele já existia. Nós vamos dormir aqui em cima. Olha aí a escada. Olha que legal isso aqui. Aqui então já é a parte da casa onde o teto faz a queda, né? A decaída. E olha aqui um dos quartos que a altura fica, ó. Pra gente que a gente tem que ter todo cuidado porque a gente está no meio aí da caatinga selvagem, né? Olha ali, ó, um bichinho ali, ó. Então tem aranha, escorpião, bichos que são normais de estarem num lugar assim, né? Mas que é legal, olha, para você ver como é. Esse aqui é um dos paredões, eu acho que aqui é da grota, é o lugar que a gente vai visitar. E é isso. Assim era a simplicidade da casinha do povo sertanejo. E a gente teve contato com isso há um tempo atrás, lá no Maranhão, quando a gente passou por uma tempestade de areia, lá em Carolina. E a gente se escondeu numa casinha e de repente abre a porta um menino. A gente estava com a moto parada, esperando a tempestade passar, e o menino abre a porta. E tinha uma senhora também, uma senhorazinha muito simples, dentro da casa, e ela nos recebeu, e pouco tempo depois chegou o marido dela, que era um legítimo vaqueiro do sertão. E a casinha que fomos recebidos era muito parecida com essa. Uma casinha simples, com utensílios assim. Se eu achar as imagens aí, se eu ainda tiver essas imagens, vou colocar um pouquinho. Eu estou aqui com um amigo, o senhor Lubar. E o garotão aqui, você é o? Benjamin. O Benjamin, o senhor Lubar, aqui ó, um legítimo vaqueiro aqui do Cerrado, não é isso? Eles nos acolheram aqui, que demos de cara com uma tempestade de areia que começou a jogar a moto para fora. E eles foram muito simpáticos, perguntaram se a gente queria entrar e a gente invadiu aqui a casa deles até esperar essa chuva passar. Eu vou daqui a pouco mostrar um pouquinho para vocês. Eu não sei se pegou as imagens, se a Dani conseguiu filmar as imagens da poeira toda, mas quase joga a gente da estrada. Foi nosso primeiro contato com a vida do vaqueiro. Olha o poço que eu falei, tá lá na foto. Então aqui a gente está num lugar muito... Uma cisterna. É uma cisterna, né? Poço, cisterna. Verdade, recolhe a água da chuva, né? Que legal. Quando chove. Quando chove. Agora deixa eu mostrar uma coisa aqui para vocês. Eu estava falando a respeito dos bichos, né? Aqui a gente tem até, na gaiola ali, ó, o marimbondo vermelho. Uma das ferroadas mais doloridas que tem. Nossa, que incrível estar nesse lugar. E poucas pessoas têm acesso aqui, porque é uma área totalmente restrita. Bom dia, bom dia, bom dia. E a gente esperando aqui o sol surgir em meio à caatinga, ao sertão.
E finalmente, vamos entrar na trilha, na famosa trilha. Estamos aqui no Monumento Natural Grota do Angico. Essa é a trilha que leva ao lugar onde morreu Lampião. E essa não é uma trilha comum, não é a trilha turística. Essa daqui é uma trilha preservada dentro de uma área de proteção ambiental. Então aqui não é rota turística. Nós somos dos poucos que são autorizados a fazer essa trilha. Que bacana que conseguimos aí a permissão e vamos poder mostrar um pouquinho disso. De agora em diante, Alto Sertão, Caatinga e a verdadeira Rota do Cangaço. Vamos lá ver? Bora, não tenha medo. E é impressionante que, por ser uma área de preservação, isso aqui dá uma boa ideia, dá uma boa sensação do que era andar por aqui naquela época. Olha só. Olha para você ver essa paisagem. Por isso a roupa de couro, né? Utilizada, porque isso são espinhos, tem muitos espinhos no meio. E andar por aí não deve ser nada fácil. Então, olha só. Imagina só, você tá olhando ali, de repente surge um cangaceiro. Do nada, você está aqui vindo com seu cavalinho, com seu burrinho, com sua mula, indo para sua fazenda, porque assim era na época, né? Pequenos sítiozinhos para subsistência, aonde as pessoas plantavam, onde as pessoas colhiam, cuidavam dos seus animaizinhos, da sua família, de seus 10, 15, 20 filhinhos, que na época as famílias eram enormes, né? E de repente você notava que tinha um grupo por ali, eram os cangaceiros. Mas falando assim, parece que os caras eram só bandido, né? É como qualquer bandido, mas não. A história aí principalmente aí do Virgulino Lampião, é muito mais complicada. Tanto que até hoje causa muita polêmica mesmo. Agora há pouco a gente estava conversando aí com a pessoa que nos recebeu, um cara que conhece tudo, que é nascido, criado, e ele tem as histórias aí do avô dele, do pai dele, o avô que encontrou com os cangaceiros, e ele tem aí histórias da sua infância e da sua cultura local, já que ele respira isso o tempo todo e sempre foi curioso com a situação, com essa parte da história. Olha aí, ó, o mandacaru. Isso daí é comida também para o cangaceiro, era comida para o cangaceiro. É retirado aí, é descascado e come aí o interior. E é dele que é retirado aí o principal alimento aí dos cangaceiros na época. E ele contou várias histórias. Mas um resumo muito bom é onde ele diz o seguinte, que na época você não podia simplesmente ter as coisas. Você simplesmente não falava assim, eu serei um doutor, eu serei um advogado, eu serei uma pessoa que tem melhores condições na vida. Você não tinha essa opção, sabe? Você não tinha a escolha. Você simplesmente nascia numa família que te dava essa possibilidade. Então, se você nascesse na família certa, você era doutor. Se você nascesse na família errada, você seria o escravo, o empregado, né? Você não seria nada, você não teria possibilidade de crescimento. Então, isso era a perspectiva do Nordeste. Era isso que tinha. Era viver a sua realidade, o que recebeu ao nascer.
E muita gente não aceitava essa impossibilidade de ter alguma coisa e o pouco que tem, muitas vezes perder para os coronéis, né? Para o coronelismo, quem mandava, né? Os donos da terra, que receberam tudo isso desde lá do Brasil Império, do Segundo Império, quando foi dividido aí, aqui o Nordeste, né? Foi dividido aí capitanias, etc. E acabou determinadas famílias recebendo aí esse direito de posse sobre toda a região Nordeste, aí, sobre todo o Brasil, falando especificamente aí da região Nordeste. Então, era isso que cabia à pessoa, viver e aceitar a sua realidade. Porém, alguns não aceitavam. Por exemplo, o Lampião, né? Os cangaceiros não aceitavam aí essa realidade. Inclusive, ainda hoje, o desentendimento persiste. No Nordeste, essa história não é uma lenda. Você que vive aí no Sul, no Centro-Oeste, você que já ouviu falar aí de Lampião, Maria Bonita, parece aí uma coisa do passado, né? Mas aqui não. Isso aí está vivo. No Nordeste, desde que começamos, desde que entramos aí pelo Nordeste, nós vemos falar dessa história e essa história é muito viva e presente. É muito comum uma família nordestina se sentar à mesa e quando sai o assunto, pode terminar em desentendimento. Pode ser que um tenha uma opinião, eles eram bandidos, outros, eles são heróis, e acaba havendo aí um desentendimento, uma desunião, que acaba ali a refeição, acaba ali o almoço, termina ali um momento de descontração e causa aí uma chateação entre as pessoas, porque isso é vivo, é presente, é uma ferida que não fecha no coração, na pele aí do povo nordestino. E para a gente hoje estar aqui nesse lugar é uma coisa sensacional, porque entre essas coisas aí que rodearam a minha infância, a da Dani também, está a história de Lampião. E é inacreditável para a gente estarmos aqui nesse lugar, passando aqui por essa trilha e vivendo um pouquinho dessa história. E a gente está pegando uma pequena trilha de 1,5 km, mais ou menos, e já é uma trilha que já está aberta, né, para visitações. E você vê já a dificuldade que é para a gente andar. Ó, imagina na época que eles faziam isso, que era praticamente assim, ó, tudo fechado. A facilidade que eles tinham de se embrenhar dentro da caatinga e também conseguir disfarçar os locais que eles andavam era extremamente surpreendente. Porque vocês veem aqui, ó. Realmente é ruim. E ó, eu estou de sapato com trava específico para andar aqui e a gente já acaba escorregando. E como o Alex disse aí, é uma coisa que a gente queria viver muito, a gente sempre ouviu falar de histórias, várias histórias, sempre viu pela tela da TV e agora a gente está aqui pertinho. E fora que a gente nem imaginou estar aqui, né? Porque isso aqui foi algo que aconteceu de repente. A gente queria conhecer a Grota de Angico. Pois eu caio. E a gente ia fazer pelo lado turístico, mas tudo vem na hora certa, no momento certo, e aconteceu de a gente estar aqui, ó. Só eu e o Alex, a Caatinga, a trilha, pra gente conhecer lá. E aqui é uma descida, né? Então a gente tá embalado na descida, mas daqui a pouco a gente vai sofrer um pouquinho, porque é uma subida. E dizem na história, né, que por onde o bando de Lampião passava, se eles chutassem uma pedra do lugar,
eles voltavam e colocavam no mesmo local. Ajeitavam tudo para não deixar os rastros. Aí já pensou você andando aqui, ó, de cavalo, andando normal, passava aqui, ia voltar e ajeitar tudo para se manter bem escondido? E é por isso também a revolta das famílias aí de Lampião, porque eles eram muito bons para se esconder. Realmente ninguém acharia eles se não fossem caguetados, dedo duro. Mas para vocês verem, olha, a trilha já está bem aberta, passa 2 pessoas, tranquilo, mas não existia isso na época. Geralmente era assim, ó. E eles iam entrando adentro do mato. E como é que não se perdia, né? Deixa eu voltar para minha trilha. Ó, o Lampião era filho de um comerciante, então ele andava desde criança por todo esse território. Então ele conhecia muito bem as passagens, onde encontrar água. Então desde criança ele já andava nesse bioma. Então por isso ele era muito bom em se camuflar no meio da caatinga. Desde criança ele andava no meio da caatinga com seu pai, porque seu pai era basicamente aquele vendedor ambulante que vai em porta. Então ele conhecia muito isso aqui, porque ele ia visitar cada casa vendendo e em cidade vendendo também. Então ele conhecia muitos labirintos, aonde buscar água, aonde se refugiar em tempo muito quente. Então, por isso ele era um mestre em se disfarçar na caatinga. Por isso que muitas das vezes ele não era encontrado. E como ele nasceu em Pernambuco, ele conhecia todo o bioma nordestino. Então ele percorreu desde Pernambuco à Bahia. Alguns dizem assim, tocou o terror desde Pernambuco à Bahia. Tocou o terror ou libertou muita gente? Aí sempre fica a dúvida. E deixe seu comentário aí. Herói ou bandido? Comente também o que você sabe, o que faltou aqui nessa conversa sobre Lampião. Hoje a gente se dá o luxo de percorrer uma trilha mais à vontade, né? A gente não precisa usar roupas da época para não se machucar aqui nos galhos ou nos espinhos. Mas antigamente não teria como. Seria roupas mesmo de couro para poder passar nessa vegetação seca. E isso aqui, ó, essa parte interna é o que eles comiam. Eu não sei se tá no ponto, porque eu sei que quando ele é novo, né, quando ele não tá, vamos dizer assim, no tamanho certo, no sabor não é bom. Aqui não tá tão ruim. Lembra um pouquinho pepino com sal, alguma coisa assim. Mas isso era o alimento que eles tinham à disposição. E como vocês podem ver, ó, é abundante. Eles contavam também com os coiteiros, com os apoiadores, né? Mas a maioria dos apoiadores eram pequenos lavradores, pessoas que também não tinham tanto a dar, né? Com certeza a comida era uma grande preocupação deles, a comida, com certeza. Então, provavelmente, foi por aqui que veio a volante, a tropa policial, dessa vez militares, porque existia 2 tipos aí de volante. A polícia criada pelos coronéis, né? E uma polícia que foi criada pelo Estado. O governo mandou tropas realmente militares, fortemente armadas, inclusive com metralhadoras, um poder bélico bem diferente do que a polícia local tinha aqui, que eram vaqueiros que tinham sido armados pelos coronéis, e eles chegaram provavelmente por aqui,
em algum lugar aqui. Por que eu imagino isso? Eles vieram pelo rio. Se conhece que eles vieram pelo rio, pois tinham recebido a informação, né? Tinha sido dada a informação de que Lampião estaria no lugar que eu vou mostrar daqui a pouquinho. Então, provavelmente, eles vieram por aqui. Ali o terreno é buraco, para lá um morro muito alto. Então, é bem provável que eles vieram por esse caminho aqui, por aqui por cima, porque antes não tinha essa trilha, mas acredito fortemente que tenha sido por aqui. E vieram e espreitaram e conseguiram encurralar o bando de Lampião, Maria Bonita e os demais cangaceiros. Houveram sobreviventes, além de Lampião, Maria Bonita, mais 9 morreram, e eles estavam ali, que era o lugar onde eles estavam escondidinhos. E na época, olha o macaquinho. E na época, isso aqui deveria ser bem mais fechado do que é agora, né? Então ali eles se sentiam protegidos. E eles estavam ali, naquele lugar. E provavelmente a chuva de bala começou aqui. Começaram a atirar, porque não era para ter conversa, não era para ter nenhum tipo de cuidado, era para chegar e executar. Era morto ou morto, não vivo ou morto. Era para chegar já metendo bala para não correr risco e queriam pegar logo porque ele estava fazendo a polícia de boba. Eles não conseguiam pegar porque eles andavam no meio desse terreno como ninguém mais. E foi nesse dia que o sucesso dos cangaceiros chegou ao fim e aqui morre o mais célebre deles, Virgulino Lampião, Maria Bonita e os outros, que dizem que tenha sido herói, outros que era só um bandido. Depende, porque hoje em dia existe descendentes dessa polícia, da Volante, e existe descendentes também dos cangaceiros. Então a história se ramificou. E alguns dizem que era o herói do sertão. E talvez seja porque nos dias de hoje, independente de qual foi a história, o turismo, o interesse é fomentado através desse acontecido, do sangue que correu aqui nesse lugar. Vamos lá ver de perto? Nossa, aí estar nesse lugar, eu não sei nem como descrever, porque é, é uma lenda, né? Uma coisa assim que na infância, eu sou do tempo em que ainda se assistia filmes em preto e branco, então me lembro muito aí da primeira vez que vi uma história a respeito de Lampião, uma história a respeito do cangaço, e acho que nunca passou pela minha cabeça um dia estar aqui, no lugar onde morreu Lampião. É estranho, é estranho. Parece que eu estou dentro de um documentário ou de um filme que eu assisti há algum tempo atrás. Pelo que eu vi dos relatos históricos, né, eles montavam aí a taba, me esqueci, mas vou escrever aí como era o nome da tenda, vamos dizer assim, da barraca de camping que eles utilizavam. E cada um montava a sua barraca, a sua tenda, num lugar certo. E era separado também dos casados dos solteiros. E eu vi uma esposa, né, sobrevivente, dizer que havia uma situação assim de muito respeito e que não havia carinho, relacionamento carinhoso entre as esposas e marido no grupo. Elas era a esposa, o marido, porém não havia assim carinhos
coisas que quebrassem ali a rotina de um bando, de um grupo, né? A intimidade, a vida privada deles era particularidade ali dentro da sua barraca, e não carinho, toque, beijo, chamego, não tinha. A mulher ela é um integrante do bando. E pelo que eu vi dizer a respeito desse lugar, muita gente dizia que ali, ó, nessa grota, nessa caverninha, vamos dizer assim, é onde ficava o Lampião. Mas não, ali ficava o mais velho do grupo. Um deles que era o mais ancião do grupo. E pelo que eu vi, bem aqui, ó, bem nesse lugar aqui, é aonde ficava a barraca, onde ficava aí a tenda de Lampião e Maria Bonita. Bem nesse lugar aqui que eu estou. Eu sei dessa referência por causa da grota, por causa da pedra. Então, eu estou exatamente no lugar onde um dia dormiu Virgulino Ferreira da Silva, Lampião e Maria Bonita. Então, esse foi o lugar. Está aqui a placa. Placa comemorativa do centenário de nascimento de Lampião e dos 60 anos de sua morte. Na verdade, agora 86, em 2024. E companheiros de cangaço, na Grota de Angico, município de Poço Redondo, a lembrança do povo sertanejo. Acho que não é qualquer bandido que ganha placa comemorativa, né? E tá aqui, ó, no centro da cruz. Mostra aqui. Virgulino Ferreira da Silva, Lampião, Maria Bonita, Luiz Pedro, Quinta-feira, Elétrico, Mergulhão, Enedina, Moeda, Alecrim, Colchete e Marcela. E todos que relatam a chegada até aqui esse ponto dizem que é um lugar de paz, de tranquilidade, que é um lugar mágico, de contato com a natureza. E realmente está aqui e está sentindo toda essa energia de tranquilidade, de paz, de contato com a natureza. Parece um lugar assim que renova suas forças. E outro ponto interessante é que quem acha que Lampião foi bandido e quem acha que foi herói também concordam no mesmo ponto, que houve um massacre aqui. Realmente eles foram massacrados, eles não tiveram nenhuma chance de defesa, porque dizem que se tivessem como estar lutando, até hoje você ouviria os barulhos do tiro. E após o massacre que houve, levaram a cabeça de Lampião, Maria Bonita e dos 9 cangaceiros e deixaram os corpos aqui. E aqui os corpos permaneceram por 40 anos e não foi achado nenhum corpo, nem restos mortais. Acharam armas, acharam artefatos, mas os corpos não acharam. Isso aqui tudo alaga. Então, há 40 anos alagou 20 vezes esse pedaço aqui. Então, os corpos foram perdidos por algum lugar. E uma coisa é certa, Virgulino Ferreira da Silva, o Lampião, não teve seu corpo identificado, encontrado. O seu DNA está na natureza, o seu DNA está nessa caatinga, o seu DNA está em cada um do povo sertanejo nordestino que continua até hoje, lutando, morrendo e desafiando, em busca de uma melhor condição de vida.
No meio de toda história existem muitos fatos e muitas lendas. Mas uma lenda que nunca vai morrer é a história de Lampião e os cangaceiros do Nordeste. E esse vídeo fica por aqui. Agradecemos a sua audiência e não se esqueça, se inscreva, deixe seu like e compartilhe esse vídeo. Isso ajuda muito o canal. No próximo vídeo, você vai ver mais um pouco aqui da Grota de Angico e o lado turístico do cangaço. Figurino nasce no dia 4 de junho de 1898, no sítio Passagem de Pedras, Vila Bela, hoje Serra Talhada, Pernambuco. Nas curvas das estradas, com o vento no rosto, os corações aventureiros, sem destino ao porto, e a moto roncando, sobre o céu tão lindo, e ao lado fiel, cachorro amigo, com os bons ventos, soprando memórias, em cada curva é uma nova história. Eles sorriem, acenam para o mundo que passa, ensinando a todos que a vida tem graça. Vamos viajar, vamos viajar, sem olhar para trás. Sentir cada momento, deixar marcas no mapa, 1 quilômetro a mais. Recalculando rotas e vivendo emoções, você vem com a gente em nossos corações.